não queria falar sobre isso, mas o Espírito Santo me falou, você vai. Então eis-me aqui. Enfim, eu consumo muito conteúdo em inglês e por isso o TikTok me entrega bastante coisas dos Estados Unidos, muito conteúdo cristão, não só o TikTok, mas o Twitter, o YouTube. E o que eu tenho visto nos últimos dias eu nunca vi em toda a minha vida. Nesses últimos 3 dias eu tenho testemunhado um despertar repentino e um avivamento realmente acontecendo para o reino de Deus em todas as plataformas como eu nunca vi antes. Sobretudo nos Estados Unidos, mas também em vários outros lugares, na Itália, por exemplo. E são os comentários mais curtidos de pessoas contando como elas estavam há décadas sem ir na igreja e se voltaram para a igreja como pessoas que de repente sentiram uma vontade inexplicável de comprar uma Bíblia, de começar a ler a Bíblia, de que entregaram a vida para Jesus, de que sentiram o Espírito Santo direcionando elas para isso, e tem sido um relato em massa. Porém, eu queria aproveitar isso que tem acontecido em relação à morte do Charlie Kirk e trazer alguns questionamentos e algumas reflexões, principalmente para nós cristãos. Eu não sei se vocês chegaram a reparar, mas na hora que o Charlie Kirk foi assassinado, teve um rapaz que se levantou comemorando a morte dele. E esse rapaz não foi o único. Chega a ser assustador o número de pessoas comemorando, se alegrando, celebrando ou até diminuindo a gravidade do que aconteceu. E ontem eu vi um vídeo no TikTok de uma influencer do Texas chamada Hyacinth LC. Vou colocar o arroba dela aqui. E esse vídeo dela simplesmente explodiu a minha mente. O Senhor basicamente revelou para ela o porquê de ele ter permitido que a morte do Charlie Kirk acontecesse da forma como aconteceu. E ela estava questionando, Senhor, por que o Senhor permitiu que a gente visse isso, visse essa cena tão grotesca, tão bizarra e de forma tão pública, porque o Senhor permitiu que ele morresse dessa forma. E ela teve essa revelação simplesmente fenomenal. E ela questiona no vídeo por que o Senhor permitiu que nós víssemos o Charlie Kirk ser assassinado, porque poderia ter acontecido em outro contexto, poderia ter acontecido num local privado, fora do olhar público, onde as pessoas simplesmente receberiam a notícia de que ele foi morto, de que alguém tirou a vida dele, mas não, foi extremamente público, foi extremamente divulgado, foi talvez a morte mais grotesca e bizarra, tão noticiada, tão amplamente divulgada em todo mundo, tão contemplada, digamos assim. E a revelação que ela teve é que o motivo pelo qual o Senhor permitiu que tivesse acontecido dessa forma era exatamente para separar o joio do trigo, para que se tornasse extremamente óbvio aquilo que está no mais íntimo do coração de cada uma das pessoas que testemunharam isso. Enquanto que a pessoa comum, ao testemunhar isso, vai ficar horrorizado, a reação de muitas pessoas foi o exato oposto. Elas se alegraram, elas ficaram regozijadas, elas sentiram júbilo e elas comemoraram o assassinato grotesco de um pai de família. Essa reação denuncia assertivamente a postura dos seus corações, porque essas pessoas não conseguem esconder a sua perversão. Em Lucas 12, versículo 3, o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Então, ter sido tão exposto, ter sido tão público, foi exatamente o que trouxe luz ao mais profundo do coração de tantas pessoas. Além de tudo isso, a forma grotesca como aconteceu tem gerado revolta, tem trazido indignação, tem levantado sede por justiça, sede por verdade no coração de muitas pessoas, principalmente dos americanos. E muitas pessoas que nem sequer gostavam do Charlie ou não concordavam com ele, começaram a questionar suas posições a partir disso, o que tem mostrado que talvez a intenção de quem o assassinou tenha surtido exatamente o efeito oposto. E a principal reflexão que tudo isso me trouxe foi acerca do posicionamento de nós cristãos. E muitas vezes nós temos sido hipócritas, porque muitos de nós criticam a reação de certas pessoas à morte do Charlie Kirk com celebração, mas talvez fizessem da mesma forma caso fossem os seus inimigos que estivessem perecendo. Então a gente tem que se colocar na situação oposta. Será que se fosse alguém com quem eu não concordo, alguém que eu considero um inimigo, será que eu não me alegraria na morte dessa pessoa? Qual seria a postura do nosso coração diante disso? Porque nós cristãos temos que lembrar os ensinamentos da palavra acerca de como nós devemos nos portar e nos sentir em relação àqueles que nos perseguem, até os nossos inimigos mesmo. Vamos lembrar que Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele foi Saulo, o maior perseguidor da igreja. Ele era o assassino de cristãos. Mas Deus o transformou de alguém que perseguia a igreja e assassinava cristãos,
simplesmente naquele que levou o evangelho aos gentios, que levou a palavra de Deus aos gentios e que foi um grande instrumento de Deus para a igreja. Então nós temos que ter essa visão também, porque se a gente se alegra na morte do nosso próximo, principalmente aquele que morre em seus pecados, isso é uma postura cristã. Se a gente deseja o mal, morte, doenças, enfermidades para aqueles que pensam diferente de nós, para aqueles que discordam de nós, para aqueles que são nossos inimigos, sejam inimigos religiosos ou inimigos políticos, será que isso agrada a Deus? E o Espírito Santo me trouxe à memória alguns trechos da palavra que eu quero compartilhar com vocês justamente para nós pensarmos a nossa postura como cristãos diante de tudo isso. Porque sei que muitos de nós precisam realmente ser transformados em relação ao seu modo de pensar quanto a isso. Então quero ler Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao 36, onde está escrito: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Esse é o ensinamento que Jesus nos dá. Esse é o que está lá em Lucas, mas esse mesmo trecho a gente também pode ler similar em Mateus 5, do 43 ao 48, onde Jesus fala: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então já temos aqui 2 trechos da palavra nos mostrando como que deve ser a postura do cristão diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos, daqueles que nos perseguem, daqueles que discordam de nós. Essa é a postura que o Senhor Jesus nos ensina. Ainda quero trazer mais alguns outros trechos para a gente refletir sobre isso. Então, lá em Provérbios 25, do 21 ao 22, está escrito: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Também em Romanos 12, do 17 ao 21, onde está escrito: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui em Romanos ele cita novamente aquilo que estava no versículo que eu li anteriormente de Provérbios. E é exatamente isso que eu tenho visto no relato de muitas pessoas que estão realmente sentindo avivamento em suas vidas. Pessoas que disseram: a forma como os cristãos têm se comportado diante disso me atraiu para me voltar para o Senhor. E é isso que eu acho que o Espírito Santo quer despertar nos nossos corações. E por fim eu quero ler exatamente como Deus pensa acerca da morte dos ímpios, que é o que ele diz lá em Ezequiel 33, no versículo 11. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Essa é a vontade de Deus para todos nós, que nós possamos chegar ao arrependimento, chegar à verdade, chegar à contrição. E mesmo para aqueles que estão no erro, a vontade perfeita de Deus não é que eles morram, mas que tenham vida, que se arrependam, que conheçam a salvação de Cristo e do Evangelho e possam ter vida eterna. Essa é a vontade dele revelada em sua palavra. Nós não devemos responder o mal com o mal. Nós devemos mostrar, de fato, a imagem de Cristo.
nos nossos posicionamentos, seja ele em qual área for. Ainda sobre o Charlie Kirk, eu já tinha visto alguns vídeos dele antes dele falecer, mas eu comecei a assistir muito mais vídeos dele depois do acontecido e encontrei de verdade toda uma nova admiração e respeito por ele. Embora eu não possa dizer que eu concordo com todas as opiniões dele, das que eu vi, algumas coisas eu penso diferente dele e acredito que a minha postura para se posicionar em relação a alguns dos temas em que eu vi ele se posicionando seria diferente, mas tudo bem, isso é a liberdade que temos em sermos diferentes, né? Nos nossos posicionamentos, na nossa forma de ser. E eu sei que Deus usa cada pessoa a seu modo. Eu também vi ontem um vídeo de um psicólogo e neurocientista chamado Derek Van Schaik. Também vou deixar o arroba dele aqui. E esse vídeo dele é fenomenal, onde ele explica que, de fato, Charlie não chegou a sentir dor. Ele não chegou sequer a registrar o que tinha acontecido. A morte dele foi instantânea. O Charlie não sofreu. E isso nos traz bastante consolo. E na morte do Charlie Kirk, a gente vê várias profecias da palavra se cumprindo e reflete também acerca disso, porque quando o mal tenta silenciar a verdade, o efeito é o exato oposto. Ele, na verdade, faz com que ela se expanda. E é isso que a palavra mostra, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Filipenses 1:21, onde ele diz: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a mensagem que ele passava agora vai se expandir ainda mais. Quantas pessoas eu não vi comentando que eu nem sabia quem era o Charlie Kirk até então. E agora tudo o que ele falou, tudo o que ele mostrou está sendo amplificado muito mais depois do que aconteceu. E é exatamente isso que a palavra nos mostra. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 15:36, onde diz: o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Também é um princípio que está escrito lá em João 12, do 24 ao 25. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. E o cristão, de fato, não teme a morte, né? Como está lá em Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, ou em outras traduções, não podem fazer nada com a alma. Temei antes aquele que é poderoso para fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, o cristão ele não deve temer a morte ou o mundo. E, de fato, desde a morte do Charlie Kirk, um espírito de intrepidez e ousadia tem se levantado sobre a igreja, é o que eu tenho visto. Eu, inclusive, não ia gravar esse vídeo, mas o Espírito Santo me disse grave. E é por isso que eu tô aqui falando, ou seja, aquilo que ele vinha começando, de fato, agora vai aumentar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar isso que aconteceu para trazer mais avivamento sobre os jovens, sobre a igreja e aumentar ainda mais o que ele já tinha começado. E por fim eu queria comentar também que isso já estava profetizado na palavra, né? Lá em Mateus 24, do 7 ao 14, Cristo nos alerta: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós temos visto em relação à forma como muitos têm reagido à trágica morte do Charlie Kirk. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E é isso.